Olá, tudo bem? Hoje eu trago para você uma questão num concurso da Polícia Militar do Paraná. Aqui eu estou atendendo a um pedido de um inscrito que fez um comentário aqui num vídeo anterior pedindo essa questão. Então eu trouxe ela aqui para ele e para todo mundo. Vamos lá. A questão diz o seguinte: considere as sentenças a seguir. S1. Bombeiros prendem traficantes. S2. Policiais militares controlam incêndio. Admitindo que S1 e S2 são verdadeiras, considere as proposições a seguir. 1. S1 implica S2. 2. S2 implica S1. Terceira proposição, S1 ou não S2. E por fim a quarta proposição, S2 ou não S1. Nessas condições é correto afirmar que, e aí seguem várias alternativas, com várias possibilidades de que essas afirmações aí sejam verdadeiras. Enfim, ele quer saber quais afirmações são verdadeiras. Coloquei aqui no quadro as afirmações S1 e S2, bombeiros prendem traficantes, S2, policiais militares controlam incêndio. Por mais estranhas que parecem essas afirmações, você tem que considerar que elas são verdadeiras, porque isso está sendo dito no enunciado da questão. A questão está pedindo para você assumir que são afirmações verdadeiras. E aí seguem 4 outras afirmações. Primeira, S1 implica S2. Eu já vou fazendo a tradução aqui da linguagem natural para a linguagem da lógica proposicional. Então, é dizer que S1 implica S2, traduzindo isso para a linguagem da lógica proposicional, fica assim. Aqui é o conectivo lógico da implicação, da condicional, do se, então. Tanto faz. A segunda diz, S2 implica S1. É a mesma coisa que a anterior, só troca a ordem. S2 implica S1. A terceira diz, S1 ou não S2. Então, posso representar esse ou aqui na linguagem natural com esse símbolo aqui, na lógica proposicional. Esse símbolo é o que se chama a disjunção inclusiva. S1 ou não, esse aqui é o símbolo para não, S2. E por fim, S2 ou não S1 é traduzido dessa maneira. E ele está querendo saber qual dessas afirmações aqui, 1, 2, 3 e 4, são verdadeiras. Quando você escreve elas dessa maneira aqui, na linguagem da lógica proposicional, isso já faz você pensar, ou deve fazer você pensar, que você deve olhar para as tabelas verdades dessas proposições compostas. Por quê? Porque a tabela verdade é exatamente quem vai te dizer quando a proposição é verdadeira e quando é falsa. Então, o que você precisa saber para fazer essa questão? Simplesmente saber fazer a tabela verdade da condicional, que é o que aparece aqui, e da disjunção inclusiva, que é o que aparece aqui. Nada além disso. Vamos lá. Montando a tabela de S1 implica S2. Vamos fazer o seguinte, eu vou montar essa tabela assim, ó. Geralmente é assim que você faz, é a melhor maneira de fazer. V, V, F, F para a primeira proposição e V, F, V, F para a segunda. Existem outras maneiras de fazer? Existem, mas vão dar sempre o mesmo resultado e essa é a maneira mais fácil de você memorizar como representar aqui os valores lógicos de S1 e S2, sendo que todas as possibilidades de combinação estão sendo contempladas aqui. Antes de pensar em preencher essa tabela, eu vou colocar os valores lógicos para todas elas aqui. Não vou me preocupar se é S2, se é S1, ou se tem um não na frente ou não. Eu vou sempre seguir esse padrão aqui, porque elas são afirmações umas independentes das outras, certo? Então aqui vai ficar também V, V, F, F. Vou sempre fazer assim, para a primeira dessa forma, e a segunda, V, F, V, F. Sempre assim em todos os casos. Vamos fazer a primeira tabela. A coluna final que está aqui, ó. Nessa coluna final, o que você precisa saber? A única coisa que você precisa lembrar para saber fazer a tabela verdade da condicional é que em somente uma linha vai ser falso. Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Isso ocorre aonde? Nessa segunda linha aqui. Então aqui eu vou colocar F aqui. E eu já sei que em todas as demais linhas
vai ficar V. Não vou me preocupar ainda em responder a questão, eu só vou montar as tabelas verdades. Aqui é a mesma coisa, vai ser V aqui, aqui e aqui. E nessa linha vai ser F, porque a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Vamos lá agora para a terceira tabela verdade. Disjunção inclusiva, o OU. O que você tem que saber para fazer a tabela verdade do OU? Só vai ser falso em um caso, quando as duas proposições simples, essa e essa, forem falsas, ambas falsas. Então só vai ser falso aqui nessa última linha. Em todas as demais linhas tem pelo menos um V. Ó, aqui tem V e aqui tem V. Por essa razão, vai ser sempre V nas demais linhas. Certo? E a mesma coisa para esse caso aqui. Vai ser F aqui e V nas outras linhas. Pronto, montei as tabelas verdades. Agora é o seguinte, vou analisar agora aquela hipótese que eu não coloquei aqui no quadro, mas que está dito lá no enunciado, de que S1 e S2 são afirmações verdadeiras. Na verdade, eu coloquei aqui, né? V e V, são ambas verdadeiras. Então, olha só, vamos analisar essa primeira tabela que é referente à afirmação 1. S1 implica S2. S1 e S2 são verdadeiras. Então, nessa tabela, a única parte que me interessa nela é a primeira linha. Por quê? Porque é na primeira linha que S1 e S2 são ambas verdadeiras. É essa informação que foi dada lá no enunciado da questão pra gente. Em todas as demais linhas, pelo menos uma das duas vai ser F. Não me interessam esses casos. E aí o que você observa? Que nessa linha em que S1 e S2 são verdadeiras, a proposição é verdadeira. Então você já sabe que a I é verdadeira. Vou marcar aqui verdadeira para I. Muito bem. Vamos analisar agora a segunda afirmação, que é S2 implica S1, traduzindo para a lógica proposicional, fica assim. S1 e S2 são verdadeiras, exatamente a mesma situação. S1 é verdadeira, S2 é verdadeira. Estou na primeira linha. E nesse caso, a proposição é verdadeira. Então já sei que a afirmação 2 também é verdadeira. Vamos analisar a terceira afirmação, que diz S1 ou não S2. Essa aqui, vamos olhar para a tabela verdade. Olha só, S2, essa afirmação aqui, a gente sabe que é verdadeira. Se S2 é verdadeira, então não S2, que é o que você tem aqui, ó, nessa tabela, não S2 é o quê? É falsa. Em qual linha que eu vou olhar então? Na segunda. Agora eu não posso olhar na primeira, porque na primeira é o caso de não S2 ser verdadeira, mas eu não quero isso, eu quero não S2 falso, porque está dizendo aqui que S2 é verdadeira. Então não S2 é falso, S1 é verdadeira, então isso é correspondente à segunda linha da tabela verdade. Nesse caso, o que você tem? Que a proposição é o quê? Verdadeira. Terceira afirmação é verdadeira também. Por fim, vamos olhar a quarta afirmação. S2 ou não S1. Exatamente a mesma situação da afirmação 3. S2 é V, é verdadeira, e não S1 é falso. Por quê? Porque S1 é verdadeira. Ó. S1 é verdadeira. Então não S1 é falsa. Então eu vou olhar para aquela linha em que S2 é V e não S1 é F. Essa linha é essa aqui, a segunda linha. E aí o que você observa? Que a proposição é verdadeira também. O que você conclui então? Que todas as afirmações são verdadeiras, o que corresponde ao último item, à última alternativa dada na questão. Certo? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Então, como esse nosso amigo aí fez essa sugestão, trouxe essa questão aqui nos comentários, você pode fazer a mesma coisa se você vê uma questão aí que você acha interessante, que você está tendo dificuldade para resolver, você pode pedir aí nos comentários e eu resolvo aqui para você, tá bom? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.